Olá, alunos, professores, pais que nos acompanham, tudo bem? Sou a professora Elaine, vou moderar a aula do professor Mauro. Nossa aula de hoje, textos biográficos. Eu ou ele? Vamos para as habilidades? A habilidade EF08LP06, EF69LP46, EF07LP06C. Professores, deem um print aí na tela, nas habilidades. O objetivo da aula: reconhecer a função social do texto biográfico, identificando as pessoas do discurso em biografias e autobiografias. Mauro? Muito bem, professora Elaine, professores e alunos que nos acompanham. Continuamos aí na sequência, né, de atividade 2 do Caderno Aprender Sempre. E hoje a gente vai falar sobre o texto biográfico. Então, o conteúdo da aula de hoje, eu vou pôr na tela para vocês. Olha aí, Caderno Aprender Sempre, as páginas 25 e 26, para vocês identificarem melhor em qual aula, a aula 4 dessa sequência de atividades 2. O conteúdo, os gêneros biografia e autobiografia, identificando as pessoas do discurso. Então, só para sintetizar um pouquinho aí sobre esse assunto, né, sobre o que seria falar de texto biográfico, o texto biográfico é aquele que se conta algo da vida, né? Vem de biógrafos, né? Biovida, grafos, que é grafia, escrever sobre a vida. Então, quando a gente lê algum texto biográfico, a gente está lendo aí etapas, histórias da vida de alguém, né? Aqui, o que a gente vai trabalhar nessa aula é essa diferenciação entre as pessoas do discurso. Ou seja, quando eu estou falando da minha vida e quando eu estou contando sobre a vida de alguém, que é aí que vai definir o que é biografia e autobiografia. Vamos então começar com a participação de vocês. Na tela, o chat para vocês, olha lá, ó. O que é uma biografia? Aí é o conhecimento de vocês, a gente vai fazer uma sondagem. O que é uma biografia? Você conhece alguma? Se conhece, cite qual biografia você conhece, mesmo que você não tenha lido, tá? Eu vou dar um minutinho para vocês aí se ajeitarem, responderem, participarem no chat e a gente volta em um minuto. Voltando então, o aluno João Pedro colocou a história de uma pessoa. O Eduardo, escrever sobre a vida de alguém. Letícia colocou biografia é a história da vida de uma pessoa. História da vida. Biografia é quando você descreve algo ou alguém. A Alicia colocou. Samuel, descrição da vida de uma pessoa na terceira pessoa. Sim, aí a gente está falando biografia, né? E teve uma professora que colocou aqui, né? Eu perguntei exemplos, ela colocou Machado de Assis, biografia de Machado de Assis, de José de Alencar, né? Então, assim, era interessante vocês lembrarem de alguma biografia que vocês já leram, né? Para poder manifestar para a gente. Então, a biografia é sempre um texto muito legal, principalmente quando você tem algum apreço por esse personagem, né? Geralmente são personagens conhecidos, né? São notórios. Então, você tem algum apreço por ele, é interessante você saber algo, detalhes da vida da pessoa. Porque, assim, você conhece o artista, você conhece o escritor, você conhece o ator, mas você não conhece detalhes, né, nuances ali da vida da pessoa. Então, nessas biografias, geralmente, você vai ficar por dentro de assuntos como esses. São as biografias, existem biografias não autorizadas também, né? Que aí, sim, essas vêm cheias de assuntos que às vezes não são nem aqueles que a pessoa quisesse que viesse a público, né?
Já leu alguma biografia, professora? Aí eu colocando você numa situação... Provavelmente não, viu, Mauro? Porque eu não estou lembrada, então com certeza não. Biografias são textos mais... não são textos muito corriqueiros das pessoas lerem, né? A gente lê biografia geralmente quando a gente tem muita afinidade com certa pessoa e aí, de repente, tem a sorte de encontrar uma biografia sobre ela, né? Porque nem todo mundo tem uma biografia sobre si. Eu li, assim, eu vou confessar, até falando para o professor aqui, não li por inteiro, mas eu li uma biografia sobre Clarice Lispector, né? É um livro muito grande, muito extenso, contando ali sobre detalhes sobre como ela se inspirava, de onde ela veio, né? Porque ela é uma autora, né, que veio de fora, veio da Ucrânia para cá. Então, como ela chegou, como ela se adaptou no Nordeste, toda essa caminhada que ela teve aqui no Brasil, todas as questões dela com o problema de dicção, essa questão, a ligação dela com a paranormalidade, né, com questões mais espiritualistas, tudo isso aí está detalhado no livro dela, isso é bem legal. Então, assim, ler biografias é interessante porque você, quando estiver num debate, numa conversa sobre essa pessoa, você vai ter detalhes maiores do que os corriqueiros que a gente vê nas obras, né? Muito bem. Continuando, então, nosso chat. Biografia ou autobiografia? Qual a diferença? Vamos pôr na tela aí para eles? Então, ó, não precisa nem de tempo, tá? Qual que seria a diferença entre biografia e autobiografia? Eu tenho certeza que eles já sabem, alguns até já responderam, né, nas respostas de biografia. Qual seria a diferença específica aí que transfere define uma obra como biografia e outra como autobiografia? Vamos ver se ele já consegue responder. Aqui, ó. Pro Emerson colocou biografia, fala da vida de alguém. Uhum. A aluna Sara, biografia é o relato da vida de alguém. A Marcela, autobiografia é sobre você, não é? É sobre você, não é? Deve ser, né? João Carlos, biografia quando escrevem a vida da pessoa e autobiografia quando é em primeira pessoa falando de si mesmo. Muito bem. Cristiana, autobiografia é quando o autor conta os fatos de sua vida. Muito legal. Então é isso, o auto, né, esse prefixo auto, ele já dá essa ideia de si mesmo, né? Então a autobiografia é a escrita da vida de si mesmo. Então, a autobiografia, geralmente, o autor é o biografado, né? Geralmente não, é sempre, né? O autor é o biografado. Já na biografia, o biografado é outra pessoa. Então, alguém está contando a história da vida dele. Muito legal isso aí, porque a gente já vai entender qual o processo da pessoa do discurso, né, usado num dos gêneros que você escolher. Eu vou pedir pôr na tela agora o conceito de biografia. Olha lá, ó. O gênero textual biografia tem por objetivo relatar fatos da vida de uma pessoa ou de si mesmo. A palavra biografia vem do latim, que tem o seguinte significado: bio, vida, e grafos, escrita. Portanto, biografia quer dizer escrita sobre a vida. Nesse gênero são apresentados os acontecimentos em ordem cronológica, por exemplo, data de nascimento, principais feitos, principais obras, curiosidades, morte, se a pessoa for falecida. O texto biográfico pode ser classificado de acordo com o foco em que as ações são apresentadas pelo enunciador, podendo ser em primeira pessoa quando diz respeito a si mesmo, ou terceira pessoa quando faz referência a outro. Biografia é relato da vida de uma pessoa, parte de um estudo documental, onde se pesquisa a vida e a época dessa pessoa, nesse caso é escrita em terceira pessoa. Já a autobiografia, o autor fala de si mesmo, por isso é escrita em primeira pessoa, ele relata acontecimentos marcantes de sua vida ou enfoca uma experiência específica. Então, para a gente sintetizar isso aí é o seguinte: na biografia, para a gente escrever uma biografia, é preciso fazer um estudo, é preciso fazer um documentário sobre a vida da pessoa. Porque você, como o biógrafo, aquele que está fazendo a biografia, precisa ter segurança, precisa ter certeza, precisa ter detalhes sobre aquela situação, sobre aquele assunto. Já na autobiografia, a coisa é mais pessoal, porque eu estou escrevendo sobre mim mesmo. Então, eu vou escolher as memórias, eu vou escolher os acontecimentos que dizem a meu respeito para colocar naquele texto. E dessa forma é um texto que vai ser, lógico, em primeira pessoa e é subjetivo, ou seja, é voltado, é escolhido pelo biógrafo, tá? Então ficou aí o conceito. Vamos para uma leitura de um exemplo de biografia. Eu vou pedir para a professora Elaine me ajudar nessa leitura. Está aqui, ó, na tela para você, Pro. Eu sou Afonso Henriques de Lima Barreto. Tenho 22 anos. Sou filho legítimo de João Henriques de Lima Barreto.
Fui aluno da Escola Politécnica. No futuro, escreverei a história da escravidão negra no Brasil e sua influência na nossa nacionalidade. Muito bacana isso daí, né? Você vê ó, esse diário aí do Lima Barreto, né? Ele contando, falando de si mesmo, né? Eu sou o Afonso Lima Barreto e no final ele faz isso. Eu escreverei sobre a escravidão negra. Quando ele fala isso, eu escreverei, aí você fala, nossa, ele era vidente, ele sabia o que ia fazer no futuro. Não, na verdade ele escreveu essa biografia dele depois, né? Depois dele já ter escrito, dele ter já se firmado como escritor. Então ele faz essa brincadeira, né, de colocar no tempo futuro, porque eu estou sendo um biógrafo de mim mesmo, eu vou contar do início da minha vida e já vou antecipar o que eu vou fazer, porque eu sei que eu já fiz. Né? Então você vê que na autobiografia dá para brincar com essas coisas, né? Dá para você fazer seleções de informações, trazer, fazer links, né, dessas informações com situações da vida, tal, até com o tempo que você viveu. Esse é o texto 1. Já no texto 2, que a gente vai pôr na tela agora, temos outro exemplo. Ó. Maria Madalena Antunes de Oliveira nasceu no dia 25 de maio de 1880, no Engenho Oiteiro, município de Ceará Mirim. É filha do coronel José Antunes de Oliveira e Joana Soares de Oliveira. Ela se casou com Olímpio Varela Pereira, passou a assinar Maria Madalena Antunes Pereira, tornando-se, a partir de 1958, mais conhecida como assim, a Moça de Oiteiro. Para os que conheceram a escritora, Madalena Antunes era uma criança alegre, virtuosa, cheia de amor pela família, pelos irmãos Juvenal Antunes de Oliveira, que foi poeta, Etelvina Antunes de Lemos, também poeta, e Ezequiel Antunes de Oliveira. Do Engenho Oiteiro, Madalena Antunes mudou-se com a família para Natal. Já pela época, escrevia seus manuscritos no palco do velho terraço da casa da Avenida Hermes da Fonseca 700, a título de fuga de seus momentos de solidão. Madalena Antunes morreu em 11 de junho de 1959, na mesma casa onde veio moraram em Natal. E aí é o texto do Tarcísio Gurgel. Perceba que aí a fala já está em terceira pessoa, né? Eles estão falando sobre Madalena Antunes, e aí você percebe que ele traz os detalhes documentais, né? Data de nascimento, onde ela nasceu, onde ela viveu, onde ela começou a escrever os seus textos para o palco, né? Onde ela começou a se manifestar como a escritora. Vamos ver agora aqui a chat da atividade 1, já que a gente leu 2 textos. Olha lá, no quadro a seguir, identifique cada um dos textos como biográfico ou autobiográfico, apresentando as características que justifiquem a escolha. É óbvio que a resposta do que é biográfico e o que é autobiográfico é bem simples, né, lendo os 2 textos. Mas eu queria que vocês verificassem quais características a gente pode pescar ali, perceber nos textos, para identificar como biográfico ou autobiográfico. Por isso eu vou dar até um minutinho para vocês vão poder preparar as respostas, mandar para a gente no chat e a gente já volta. De volta. O aluno Manuel. Texto 1, autobiográfico. No início ele diz, eu sou. Vamos lá. Bom, Miguel. da pessoa. Texto 1, biografia. Texto 2, autobiográfico. Vamos ver aqui. A Vera Lúcia. Biografia, em terceira pessoa. E autobiografia, em segunda pessoa. Muito bom. Vamos lá. Eles estão focando mais no gênero.
Ou melhor, ser autobiográfico ou ser biográfico. biográfico. Mas eles estão citando a pessoa, né? Isso. Alguns estão citando. E essa é uma marca muito importante. Você vê que um dos conteúdos da aula de hoje era exatamente esse. É perceber a pessoa do discurso. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma autobiografia, falando de mim mesmo, é óbvio que a pessoa do discurso desse meu texto vai ser a primeira pessoa. E do singular, né? Porque ou do plural, quando eu envolver outros personagens no meu texto. Mas sempre na primeira pessoa. Por quê? Porque eu estou envolvido, né? Então, eu sou o narrador, eu sou o biógrafo e sou o biografado. Né? Então, a primeira pessoa é a marca, uma das marcas mais importantes, né, desse tipo de texto. Já no texto em que eu estou fazendo a biografia de alguém, vai prevalecer a terceira pessoa, porque você sempre está falando de alguém, né? Da pessoa biografada, de alguém que está ao redor dela, mas sempre em terceira pessoa, porque eu não faço parte desse contexto, né, Pro? Tem mais alguém falando alguma coisa? Então, eles ficaram nessa de biografia, autobiografia, primeira e terceira pessoa. Aqui, ó, a Pro Ana Cláudia colocou, da aluna Mariana, né, a resposta. Bio, ele, auto, eu. Isso, é isso mesmo. O bio é ele, o auto é eu. Então, lembra que o começo da aula é texto biográfico, eu ou ele. Sempre que eu estiver falando de alguém, então vou estar em terceira pessoa, estou falando dele ou dela, né? E aí, sucessivamente. Muito bem, olha só, gente, nesse próximo slide que a gente vai apresentar agora, a gente vai fazer uma retomada de duas aulas anteriores, as duas últimas aulas que a gente teve, que é a questão da morfossintaxe, que é o quê? Trabalhar o sujeito e o predicado dentro das orações, né, dentro dos textos. Como a gente está trabalhando a biografia e mexemos com as pessoas do discurso, é interessante lembrar que as pessoas do discurso acabam sendo sujeito também dos nossos textos, né? Então, no próximo slide, olha só, atividade 2, eu vou colocar, depois eu vou voltar o texto para vocês. Eu fiz aí uma tabelinha, então o sujeito, ora vai ser a Madalena Antunes, ora o Lima Barreto. No texto 1, várias orações têm o eu como sujeito, que é a primeira pessoa, né? Fazendo referência a Lima Barreto. Já no texto 2, Madalena Antunes é o sujeito de várias orações, que ela é a pessoa biografada. No quadro abaixo, escrevo os predicados desse sujeito, ou seja, o que se diz sobre eles. Não todos, obviamente, porque o texto é mais extenso. Eu coloquei 3 para a Madalena Antunes e 3 para o Lima Barreto. Qual que é a minha tática? Já que a gente tem pouco tempo e está aqui ao vivo, né? Então as telas vão mudando aí toda hora. Eu vou voltar nos textos, vocês dão aquele print na tela, né? Tentem captar ali algumas coisas e vão mandando para mim aí o que vocês conseguiram pegar de predicado para os sujeitos propostos, né? Então, volta para mim aqui agora, para eu já localizar os textos. Olha lá, eu estou com o texto 1, vou pôr ele na tela. Você pode dar um print. É bem curtinho, né? Isso é bem fácil de vocês acharem os predicados, tá? Que é o Lima Barreto. Muito bem. Aí eu já vou mudar para o texto 2. Então, aqueles que conseguirem aí já dar um print na tela é legal, que aí consegue fazer a leitura e pegar o predicado para a nossa atividade. Muito legal, é isso aí. Então, um minutinho, vou dar 1 minuto e meio, né? Porque vai ter que procurar aí. 1 minuto e meio para vocês acharem os predicados, mandarem no chat para a gente tentar preencher aí pelo menos 3 para cada um dos sujeitos. 1 minuto e meio a gente já volta.
Voltando Muito então, bem. vamos lá. O aluno Brendo colocou, Madalena Antunes, nasceu no dia 25 de maio de 1880. Esse aí é um predicado bom para Madalena Antunes. Muito O bem. David colocou texto 1. Sou filho legítimo de João Antunes. Sou filho legítimo de João Antunes, muito bem. Eles repetiram bastante o 25 de maio para o primeiro, né? Deixa eu ver É aqui que essa se tem estava outro. bem, né, bem escancarada, né? Isso, aqui, ó. A Yasmin colocou. Madalena era uma criança alegre. Era uma criança alegre. Legal. Predicado. Os outros estão lá, de 25 de maio, de novo. Bom, independente da quantidade, deu para perceber que esses alunos que participaram entenderam a questão do predicado, né? Quer dizer, o sujeito, aquele de quem se fala. Então, a gente colocou como sujeito o Lima Barreto e a Madalena Antunes. Ok. O que se fala sobre eles, né? Então, eles colocaram, nasceu em tal dia, sou filho legítimo de João... Não era João Antunes, era João Henrique, se eu não me engano, o pai de Lima Barreto. Então, essa forma de manifestar mostra que captaram, né, a ideia de como se constrói a oração, dos elementos oracionais. E aí, como a gente conversou na aula passada, né, até para ajudar os professores, a ideia de trabalhar com os textos, os literários ou aqueles que se apresentam nos materiais, é para contextualizar e mostrar para os alunos que o fazer sentido, né, do que ele aprende na morfossintaxe, da questão da gramática, que ela está inserida nos textos que ele vai ler e produzir, né? Então, por isso que a gente acaba usando esses trechos do texto, mas sem deixar de apontar também a importância da leitura do texto, do entender o texto, né, todo o contexto, toda essa interpretação e tal. Mas é importante também mostrar que essas frases são construídas dessa forma, porque senão fica construindo frases curtinhas, sem contexto, os alunos aprendem, mas eles não conseguem perceber a ligação entre o que eles estão aprendendo e o que eles produzem ou leem, né? A Pro queria falar uma coisa sobre a questão do autobiográfico e do biográfico, que eu achei interessante. Nós estávamos aqui comentando, geralmente quando a gente observa um texto autobiográfico, a gente pensa, vai ser muito mais verídico, porque é a própria pessoa que escreveu. Mas será? Né? Porque ela pode querer omitir alguma informação, contar de uma outra forma para ganhar vantagem sobre o assunto. E a biografia, geralmente é uma terceira pessoa. Não que não possa ocorrer isso, né? Pode, né, Mauro? Claro. Pode, claro. Mas aí, e também geralmente, né, não sempre, a biografia é escrita pós-morte, né? Depois do falecimento da pessoa, então não tem tanto essa contestação aí. Então, só para dar uma cutucada em vocês, discutam aí com os professores. Colocar né? aquela que coisa para pensar, né? Aquele incômodo. O fato de ser uma autobiografia necessariamente não quer dizer que é tudo verdade. E o fato de ser uma biografia também não quer dizer que a pessoa corre risco de errar, ou omitir, ou aumentar. Quer dizer, sempre vai haver essas nuances, mas você tem que fazer seus julgamentos baseado naquilo que você lê. É tudo questão de interpretação, né? A gente vê que, por exemplo, tem gente que até hoje briga na justiça por causa de biografias não autorizadas, né? E as biografias estão contando coisas que a pessoa não quer mostrar, porque se ela está lutando para tirar é porque alguma coisa que está sendo contada não é interessante para ela. Então, mostra que o biógrafo, aquele que pesquisa, que faz os estudos, ele geralmente está mais amparado, né? A autobiografia não, é muito fácil. Eu escolho o que eu quero falar de mim. Dependendo do caso, eu posso querer escancarar tudo, mas eu posso também querer omitir, né? Sim, como a professora falou. Quem vai escrever a biografia também vai pegar aí uma linha que lhe convém também, né? Exatamente. Ele pode querer os assuntos mais polêmicos ou tudo não. O que será que vai vender mais? Né? Pois é, né? Tudo é subjetivo. A subjetividade, ela impera. Muito bem. Bom, a gente já está chegando no final. Eu vou passar aqui o que nós vimos hoje, né? Os gêneros biografia e autobiografia. A identificação das pessoas do discurso e a importância de perceber essas pessoas do discurso para poder identificar se o texto é autobiográfico ou biográfico. O recado do chip vai rolar agora para os alunos, professora? Vamos lá, então. Acessem o site, eu não sei se tem o GC aí disponível, mas acessem o site para confirmar o interesse de vocês ao chip, tá? Os alunos têm direito, para vocês terem acesso à internet, poderem acessar o centro de mídias, fazerem as pesquisas de vocês. Então, acessem o site, vejam com os professores de vocês as orientações, tá bom? O site vai ser colocado aí também, é o da Secretaria da Educação, né? Aí, ó, sede.educação, sem o acento, sem a cedilha, .sp.gov.br. Não esqueçam de... Não esqueçam de quê? De quê? De avaliar a nossa aula. Fugiu a palavra mesmo, tá? Eu estou falando porque fugiu. Avaliem a nossa aula e até a próxima. A gente termina na terça-feira com a sequência de atividade 2. Até a próxima aula. Obrigado, professora. Tchau, tchau, gente.